Bem-vindo à plataforma. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito e fará nesta noite. Cremos que o Senhor nos dará a inspiração, a direção, para sermos ajudados, famílias ajudadas. Cada um que tem entrado tem uma necessidade e nós precisamos do Senhor, com perdão dos nossos pecados. Aceita, Deus, a nossa gratidão por estarmos na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Estou rouco, né? Vocês já notaram. Mas é um privilégio novamente estar convosco. Agradeço o convite do pastor Ivaldo e a boa companhia do pastor William. Até falei para ele se ele podia pregar, né? Mas não teve acordo. Mas está bem. Nós vamos nos colocar em pé. Se eu não for até o final do horário, vocês me perdoam. Efésios capítulo 6, o verso 12. Vai esquentando aqui, vai ficando bom. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Amém? Acho que não foi Luciano. Vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podemos assentar, irmãos? Nós sabemos que ouvimos de manhã que a pior era que estamos vivendo. De fato, o nosso inimigo, ele tem sido muito astuto, como sempre foi. Mas o que a gente destaca não é o inimigo, mas é Deus nos dando esse poder, esta condição de vencermos ele através da palavra. A única forma de vencermos ele, o inimigo, é lutando com a palavra. É essa arma poderosa que você tem dentro do seu coração. Isso faz uma diferença muito grande para aqueles que sabem valorizar aquilo que Deus tem dado. E esta mensagem veio nos dar essa condição para esta última era. Não importa se ela é fria, se ela é calculista, mas o importante é que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nenhum dos seus filhos. E este é o fato de nós estarmos aqui triunfantes. Deus tem dado a vitória, tem nos dado graça para chegarmos aqui com segurança que Ele vai nos ajudar. Porque essa é a nossa fé, é a nossa confiança. Irmão Brana, na mensagem Demonologia, competição, ele fala que nós estamos vivendo numa competição de força. E é uma hora que você vai precisar de tudo que você tem em Deus para exercer essa força sobre
aquele inimigo que tenta te arrastar para a fogueira, diz o irmão Branham. É um cabo de guerra. Você não aponta, ele está na outra. Mas com você está o Espírito Santo. Deus está conosco. E Ele sabe que você está confiante nele. Então isso não é somente puxado por você, mas aquele que realmente tem a plena força, a condição de vencer, está em você, está puxando. Então eles dizem aqui, logo na primeira página, a competição da força puxaria o grupo que está perdendo para o fogo. Mas a questão é que Deus está nos dando vitória. Nós não estamos perdendo. Nós estaríamos perdendo se nós não estivéssemos aqui. Nós estaríamos perdendo. Mas quando nós estamos prontos para ouvir, é sinal que algo está acontecendo aí dentro. Que o seu interesse de ganhar, de vencer, de conquistar, é um poder que Deus tem dado a cada um dos seus filhos. E isso não pode ser esquecido. Então, é uma questão de força, vontade, não desistir, perseverança, acreditar que aquele Deus Todo-Poderoso que nos deu condição para chegar até aqui, Ele vai nos levar até o fim. Porque não adianta Ele tentar nos enganar, que já foi. Não foi. Nós estamos chegando. Nós estamos numa condição de privilegiados. Privilégio de estarmos na palavra para sermos arrebatados. Então ele deixa o irmão Branham dizer um pouquinho aqui. Deus é quem é mais forte do que Deus? Então a palavra é Deus, e a palavra se torna nossa força. Deus na igreja torna a sua força para puxar Satanás para a sua própria fogueira, a qual ele tem feito. E a luta prossegue. Agora Jesus disse em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônios. Então a questão não é mais natural, a questão é espiritual. Ele age nessa condição, porque o mundo não pode segurar um cristão mais, mas ele vem através daquilo que você tem, ele vem através daquilo que Deus te deu. Como o irmão Branham, naquela questão, quando ele perdeu a sua esposa, a sua filha, o diabo não veio falar que Deus era mau. Era num lugar celestial, ele foi falar verdades para o irmão Branham. Deus tem sido bom para fulano, para ciclano, tem curado esse, ressuscitado aquele. Enfim, enumerou várias coisas que o irmão Branham não tinha como dizer não é verdade, pois era verdade. E ele disse que ele estava quase para entregar. Mas quando lá dentro apareceu aquela força, aquele soldado, e disse, Deus deu, Deus levou, vai-te Satanás. E muitas vezes nós nos deparamos com a própria palavra, lemos ela, e ele vem com a mesma tática, mostrando para nós que não está funcionando ao nosso favor. E aí nós lembramos aquilo que o irmão Branham sempre dizia, Deus, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, deixa eu crer. Eu preciso crer nisso que é para mim, embora haja contradições. Mas enquanto eu estiver aqui, Senhor, deixa esse soldadinho que está dentro do nosso coração falar mais alto do que a razão, mais alto do que os nossos motivos daqui de baixo. Porque nós precisamos estar olhando para Cristo.
Deixa Ele nos atrair. Na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Nos 70. Nós vamos ver um pouquinho de Elias, eu não vou ler muito. Elias tinha feito muita coisa, vencidos 400 profetas, enfim, tinha sido uma época maravilhosa para Elias. E Deus tinha confirmado aquilo, mostrado que Deus era Deus e que ele estava ali vencendo porque Deus tinha confirmado a sua palavra. Mas, como todas as pessoas têm um tempo, Elias foi então para uma outra situação. E nós vamos compreender que quando isso acontece, nós temos que exercer ainda mais a confiança daquele Deus que começou essa boa obra, está atuando. Elias então foi parar aonde? No pé de zimbro, sozinho. Parece que ele estava perdendo. E ele diz, o irmão Branham fala aqui, no 55, que fazes aqui? Sabe você, a pessoa que está debaixo debaixo do zimbro, se porta como Elias, gosta de dormir. Ele fala que Elias estava depressivo, ele se sentia sozinho. E muitas vezes nós entramos nesta mesma condição. Você vai dizer, mas Elias venceu 400 profetas, desafiou o rei Jezabel, Acabe, e agora estava ali tremendo de medo. Parece uma contradição. Mas você vai lembrar que Elias era humano e homem sujeito às mesmas condições que as nossas. E ele estava ali a ponto de pediu, Senhor, me leve embora. E ele diz aqui, ele gosta de dormir, pessoas com depressão. O profeta diz que ele estava deprimido. Eu tenho pregado mais do que ninguém no mundo para gente cansada. As pessoas estão cansadas hoje, estão sob tensão mental, que enche os manicômios, sanatório por todos os lados. Então, sob tal tensão nervosa, até o ponto que não sabem o que creem e nem o que querem, só estão atirando, sem saber o que fazer. Que coisa triste. Eu vi uma frase, muitas pessoas pedem a Deus o caminho, mas não querem andar. Só querem saber aonde está o caminho. Mas nós temos sido tão abençoados que esse clamor de muitos anos por o caminho, por estar nesta palavra, nós não só pedimos, mas estamos caminhando por ele. E não importa quando isso acontece, se nós entramos em baixa, essa situação traz marcas em nossas vidas, e nós muitas vezes temos que pensar nisto, que nós, no nosso viver, nosso dia a dia, nós deixamos pessoas ao nosso lado marcadas para sempre. Aí então vem um cuidado da mãe, do pai. Família sempre tem que estar junto. Não tem como nós separarmos isso. Nós cuidamos muito de uma coisa e esquecemos de outra. E muitas vezes nós marcamos um filho com a nossa maneira, com toda a boa intenção que você tem. E aquilo depois vai refletir lá na frente. Então cabe a nós sermos
prudente nisso, sábios, porque o diabo está entrando por aí. É pela família, é pelos filhos, é pela escola, é pelas amizades. E são situações da qual você não consegue, muitas vezes, chegar perto. Mas tem uma questão que você tem que considerar. Chegue então você perto primeiro do seu filho. Por isso que nós temos que ser pais, mães, sábias. Não, vamos para a igreja. Tudo bem. Mas muitas vezes nós excedemos em outras coisas. E aí cabe saber que lá na frente você vai ter problemas. Então, tudo que você vai fazer, ora a Deus. Porque depois você não vai precisar ver um filho numa condição depressiva, um filho passando por situações que não precisariam passar, porque o inimigo vem por aí, e diz o profeta, ele não tem misericórdia de grande, de pequeno, de criança, ele vai varrendo tudo, como ele tem feito, da maneira que ele sabe fazer, ele trabalha muito bem. E aí então o pai tem que estar, esposo. É uma forma de vivermos em unidade. Eu sempre falo, a melhor coisa que Deus nos deu foi o diálogo, a conversa. E isso traz uma força tão grande, que você incentiva aquela criança, incentiva aquele esposo, aquela esposa a prosseguir no mesmo caminho que você está. Você se torna alguém que motiva aquelas pessoas. Não é alguém que está fazendo algo para um favor, mas o tanto que você ama a sua família, ama os seus, dê o melhor de você para eles. Ensina, corrige, mas dentro de algo que não marca aquela pessoa. É isso que muitas pessoas crescem, marcadas, como Nelly Sanders, nós temos sempre falado sobre isso. Era uma moça que cresceu no mundo, marcou, mas a questão depressiva, muitas vezes, é uma marca, é algo que você carrega lá da infância, de um tratamento, de uma maneira que a mãe te trata. Procure ser mãe de todos iguais. Pais, ame todos os seus filhos iguais. Nunca deixe se perceber que um é mais do que o outro. Todos são iguais, da mesma maneira que o nosso Deus, a grande paternidade, diz o profeta, nos trata como filhos todos iguais. Não tem ninguém melhor. E isso, muitas pessoas, muitos pais reclamam depois. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tratei ele melhor assim? Ou eu ensinei ele, ou eu ensinei ela. Mas Elias estava no pé de zimbro, desanimado. Eu lembrei daquele palhaço que foi no psicólogo, psiquiatra, chegou lá, ele contou não, né? Ele contou sua história para ele. Disse que ele estava passando por situações difíceis, que ele estava desanimado da vida, desencorajado. O médico rapidamente lembrou do circo. Falou, olha, na cidade tem um circo muito bom, tem um palhaço formidável. Ele vai te fazer rir, vai te fazer você ficar alegre, você vai esquecer esse problema e vai se sentir bem.
E o médico fez uma boa propaganda dele. Falou: doutor, tem um problema. Mas qual que é? Eu sou o palhaço. Em outras palavras, eu preciso de ajuda. E muitas vezes nós temos que ter humildade para buscar ajuda. É recebermos de um pastor no púlpito aquilo que Deus tem te dado para te ajudar. Mas machuca, mas fala, não importa, você pediu ajuda, Deus está te dando. Ele está respondendo à sua oração. Então, nós não temos direito de reclamar. Você pediu o caminho, Deus te deu o caminho. Ele deu o sacerdote, deu o cajado, deu azeite. É para conduzir ovelha. E ovelha não reclama, o pastor está açoitando muito, ele sabe o que nós precisamos. Aí você lembra daquela ovelha que o pastor foi lá e quebrou a perninha dela, né? Mas por que o pastor fez isso? O pastor mal? Não. Perguntaram: por que o senhor fez isso? Foi: porque eu amo demais ela. E ela com a perna quebrada vai ficar aqui pertinho de mim e eu vou cuidar dela. E muitas vezes Deus nos coloca numa situação igual, num pé de zimbro. Senhor, o que eu faço? É a hora quando tudo movimenta, o trovão, o vento, e nada se vê. Mas ali vem uma voz suave, mansa, de uma esposa, de um pastor, de um filho. A ajuda vem por aí. É onde muitas vezes nós ignoramos. E você vai dizer: mas eu nunca ouvi. E eu vou dizer: você nunca parou para escutar. Nós nunca paramos. Queremos continuar. E Elias então ficou ali, até que Deus então entrou em cena ao seu favor. Falou: desce lá que tem uma viúva. E eu falo: Deus tem nos dado essa condição, Ele tem dado a saída. O profeta diz: não tem coisa melhor para te ajudar do que o próprio Deus. E Elias sabia que isso seria para ele o resultado dele estar bem novamente. E depois ele andou 40 dias e 40 noites. Ele estava bom. Ele saiu daquele estado. Muitas vezes nós estamos no estado e desvanecemos. Espera. Deixa Deus renovar esse ânimo de novo. Mas pastor, está difícil. Irmã, se não fosse difícil, Deus não trataria com você. Deus trata para aqueles que estão em situações difíceis. O médico não veio para os sãos, ele veio para tratar os doentes, os enfermos, aqueles que precisam. E esta mensagem veio preparar um povo necessitado de Deus. Quando nós precisamos de Deus, Ele está mostrando através da sua palavra: estou aqui te ajudando. Olha o que eu tenho lhe dado. E isso faz então você ver que as lutas não serão nada pelo caminho. Na mensagem da tua casa, 87, mas se alguma vez você pensar que sai fora do caminho com isto, você vem e me diga. Eu gostei muito disso aqui, é uma coisa que todos nós deveríamos usufruir desta força. É a força da transparência. Se fala muito em transparência, mas não tem nada melhor do que o cristão ser transparente. Um homem transparente, um pastor transparente, uma esposa transparente, um marido transparente, que ele não tem nada a esconder. Você caminha saudável,
Não tem como entrar em depressão quando você está em paz com Deus. É esses canais que o diabo usa. É quando alguma coisa não está correta, então ele vem e parte para esse lado. Mas Elias estava com alguma coisa errada? Não estava. Mas ele estava sob tensão. Mas Elias era transparente? Era transparente. Mas você vai entender que ele não ficou naquela situação. E quando nós olhamos para isso aqui, que o Moura diz, mas se alguma vez você pensar que sair fora do caminho com isso, você vem e me diga, eu pararei com aquilo. Rapaz, não importa o que aconteça, porque eu quero que você compreenda, eu não tenho segredos, tudo que sei, vocês sabem também, tudo que o Senhor tem me mostrado, Ele me autoriza a dizer e eu tenho dito. Eu não retenho nada. E a minha vida é aberta. Você sabe que eu sou do que eu sou feito. Eu sou apenas, tento viver cada dia do mesmo modo, tanto quanto posso. É o que nós estamos fazendo. Por isso que a luta, a força, é porque estamos vivendo do mesmo modo como cristão, como filhos de Deus. É noite, é dia, trabalho, aonde você for, você vive do mesmo modo. Você não tem que ser diferente. Você tem que ser o que você é, o que Deus colocou para você ser, um cristão. E aí você diz, Senhor, esforça a minha coragem, tire esse mau gênio. Muitas vezes ficamos nervosos por nada. Para quê? Para depois, mas o que eu fui fazer? É uma hora difícil, mas para Deus nada é impossível. Você pode ter entrado aqui dizendo, eu não tenho condição. O Bruno chega a dizer aqui também, eu não tenho. Isso quer dizer, nós somos feitos do mesmo material. Por isso que nós olhamos uns aos outros, é com o mesmo olhar que Deus olha. Sabemos compreender um ao outro. E deixar Deus, então, trabalhar. Deixa eu prosseguir aqui mais um pouquinho. Porque eu quero que você compreenda, eu não tenho segredo. Então, quando Deus autorizava, ele falava. Quando Deus não autorizava, ele não falava. Então, naturalmente, muitas vezes você me vê como estou. Naturalmente, muitas vezes você me vê quando estou mal-humorado. E eu me sinto mal. Cansado, exausto, lembra de Elias, ou algo assim. Naturalmente, isso acompanha o ministério. É aí aonde muitas vezes você ficar no seu posto de dever, orando pelo seu pastor, sabendo que ele passa isso. Não é só alegria, andar de carro, visitar irmãos, ser bem recebido como nós somos. Isso é muito bom, não temos mérito nenhum nisso. Eu sempre falo, tudo isso é honra e glória para Deus. Eu chego em certos lugares que não mereço tanto quanto nos tratam. Mas que Deus seja honrado através disso. Mas por trás de um pastor, tem essas questões humanas também, que nós temos que compreender que ele é humano.
e que ele precisa e carece das nossas orações também. Compreender que tem hora que ele está passando por fase difícil. Mas é agora que eu vou lá conversar com ele. Não, deixa ele. Espera um pouquinho. Porque quando nós agimos no impulso, você está agindo errado. Se Elias tivesse agido no impulso, ele teria descido daquele monte naquela hora. Mas ele esperou, deixou Deus tratar com ele. E muitas vezes nós temos que parar, pensar, refletir no que Deus tem feito, falado. Aí você diz, não, pastor também é humano. O profeta diz aqui, eu me sinto mal, cansado, exausto, ou algo assim. Naturalmente isso acompanha o ministério. Você sabe, você percebe, se você olhar para trás, através das páginas do tempo, você verá que homens assim procederam dessa forma. Todos ficamos assim. Esta é a compreensão da igreja. Não estou legislando em causa própria, mas estou mostrando esta força da qual Deus tem dado para te ajudar. Você vai ver que não é o homem, mas é Deus através daquele homem te ajudando, dando para você aquele conselho da qual você precisa naquela hora. Quando você entra no escritório, é um homem, mas atrás daquele homem tem um ministério, tem um sacerdócio, tem alguém ali que está sob a orientação de Deus para te ajudar. Por isso que vai no escritório, necessita de alguma coisa, mas dentro desse parâmetro, não é o homem, é Deus. É Ele que vai me ajudar. É como eu sempre tenho falado, a resposta das suas orações vem através do púlpito. Mas a coisa é, nós queremos compreender uns aos outros. Eu sei que vocês também têm seus altos e baixos. Veja, o Montblanc não se excluiu. É só vocês. Não. Ele falou dele primeiro, então aí ele entrou para o nosso lado. Temos nossos altos e baixos. Não sou o único que os tem. Você os tem. E quando vocês estão tendo os seus, eu tentarei compreender. Aí é o que é o importante. A compreensão. Saber que aquela esposa não está bem, o esposo, aquela criança está precisando de uma atenção melhor. Enfim, você vai tendo uma visão da qual você gostaria que Deus olhasse daquela forma para você. E Ele está olhando. Ele não está exigindo nada de nós. Ele sabe que nós passamos por essas fases, mas nós não permanecemos nela. Mas tem uma força ali dentro que nos impulsiona a caminhar, a prosseguir, a andar, até encontrarmos o nosso lugar seguro de novo. Então ele diz, quando eu estou tendo o meu, tente compreender. Quando estou em algum lugar no estrangeiro, distante, em uma reunião, em algum lugar, os demônios estão em todas as partes, importunando, me desafiando e tudo mais. Ora, todos vocês lembrem, simplesmente ore por mim. E ele fala, vocês farão isso? Vocês sempre estão orando pelos seus pastores, pelos nossos pastores, pelos pastores, pelo seu principalmente. Porque ele precisa também. Eu sempre pensava, Montblanc ele ia viajar, e ele sempre falava, vocês estarão orando por mim? E muitas vezes nós nem lembramos de orar, nem pelos nossos, nem pelo pastor, nem por ninguém.
Mas é uma hora melindrosa. O diabo tenta tirar a sua atenção daquilo que é real, aquilo que é vida vivida. Tenta desvirtuar até no tratamento entre irmãos. Pastor não é mais pastor, é o Pedro, é o João, é o Manuel. O diácono não é mais diácono, é o irmão fulano. Ou é o fulano, como que queiram. Mas é aí onde cabe a nós mostrar que aquilo que o Mombrana sempre mostrou, o respeito, com pessoas que nem da sua igreja, como ele disse, se é um padre, você vai chamar ele de padre. Se é um pastor, você chama ele de pastor. Se é um doutor, você vai chamar ele de doutor. E se é um filho de Deus, é o seu irmão. Está lá no meio, encontrou ele num lugar comercial. Ô João, não. Ô meu irmão, como que você está? Esse é o nosso privilégio, apertar a mão, dar um abraço no irmão. Irmão, será que o irmão nem me viu aqui? Não. Nós temos que ser transparente nisso também. Isso traz bênção. Quando você honra o irmão, você está honrando todos os seus irmãos. E isso muitas vezes, como aquele irmão disse, eu precisava desta conversa. Quantas vezes nós encontramos irmãos, conversamos com ele, talvez você nem toca em certos assuntos, e ele fala, é isto que eu preciso. A sua presença traz uma força de uma atmosfera tão grande, que gera cura, saúde, e aquela pessoa sai diferente ali, aonde você está, e ele sai glorificando, fala, irmão, muito obrigado, que prazer te encontrado, você me ajudou, mas eu não fiz nada, mas não foi você, foi Deus através de você, através da sua vida, do seu comportamento, do seu cumprimento. Um Deus te abençoe, um apertar de mão, você dá para ele aquilo que ele precisa. Seja você aonde você estiver. E não tem jeito de esconder, né? Esses dias eu estava descendo da rua, Campo Grande, a pessoa falou, o senhor é um cristão, um crente? Eu sou. Todos te conhecem, todos sabem quem você é. E como nós vamos esconder de nós mesmos? Esconder dos nossos irmãos? Não tem jeito. Vamos viver uma vida transparente. Vamos viver uma vida da qual todos podem usufruir dela, dos benefícios da sua. Você abençoa outro. Como aquela irmã que viu aquela mãe com aquela criança doente, ela foi lá e sentiu vontade de orar, desejo de orar. E muitas vezes nós vemos irmãos passar por certa dificuldade, e você que se coloca no lugar dele, porque vida eterna é isso, é viver para os outros, é orar um pelos outros, talvez nem fica sabendo, porque o tempo passa, irmãos, e o que nós levamos daqui para lá é esse caráter cristão, e o caráter é isso, ele é posicionado, ele é seguro, ele sabe aonde está andando. E o Mombrana diz aqui, o que é necessário para vencer toda incredulidade, nossa fé no 51. Há um velho provérbio, que é mais do que um provérbio, não importa quem está ali primeiro, você tem que jogar as regras do jogo, ou você nunca vencerá. Se um corredor estiver correndo por uma pista,
e tomar um atalho e passar através do campo e chegar meia hora na frente do outro, ele continuará sendo desqualificado no final da corrida. Eu vou atalhar por aqui. Vou viver um pouquinho igual ao mundo. Eu chego lá também. Não chega. Você já está desqualificado. Nós desqualificamos muitas vezes em situações que uma postura sua faz uma diferença lá na frente. É como a mira. Você fixou a mira, você baixou um pouquinho para baixo. E a vida cristã é da mesma coisa. O profeta diz, Paulo está falando sobre jogo por causa de Roma, quando tinha as Olimpíadas em Roma. Então ele faz menção disso aqui. Mas não adianta nós querermos cortar atalho para facilitar a vida, para sair de situações que parece que vai ser boa. Eu penso quantas vezes o diabo vem para mostrar e facilitar para você atrás de uma mentira, te tiraria de uma situação constrangedora muitas vezes, mas nós preferimos ser constrangidos por aquilo se erramos e ir lá e consertar, porque esta é a nossa condição. Nós nascemos filhos de Deus para vivermos uma vida transparente, não esconder nada. Atalho para quê? Não vai te levar em lugar nenhum, vai ter que voltar atrás. Então ele segue aqui, ó. Ele tem que jogar de acordo com as regras do jogo, ou ele está desqualificado. E é assim que devemos fazer com a corrida da vida que estamos correndo agora. Ela tem que ser feita de acordo com as qualificações de Deus, ou perderemos quando chegarmos ali. Se nós somos presidente, governador, ministro, ou quem a igreja pertence, que pertençamos, ou qual denominação, as regras do jogo lá tem que ser tem que ser mantidas. Devemos correr de modo justo, devemos jogar através das regras, devemos pregar a palavra e devemos fazer isso de boa vontade. Paulo disse eu creio que foi em Hebreus capítulo 12, portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo estava falando durante as Olimpíadas, coisas como essas aconteciam na Grécia e Roma, e coisas assim. Ele sabia que você tinha que jogar aquele jogo justo, pois se você não o fizesse, você seria desqualificado. E nesta noite, como cristão nascido de novo, como crentes, aqui no final do tempo, nós temos que fazer o jogo de acordo com as regras, nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador que é Jesus Cristo. É aí aonde você não vai desejar cortar caminho. Deus não vai facilitar. Ele nunca foi Deus de facilidade. Mas é um Deus justo. Se Ele te coloca para caminhar, pode estar seguro que Ele está junto. Pode estar consciente disso. A sua alma sabe disso. Ele não te deixa. E Ele te conhece melhor a você do que você mesmo. Ah, pastor, mas hoje estou vivendo no meu dia abaixo. As provas, as lutas, elas têm me chacoalhado. Mas deixa Deus falar. Deixa Ele atuar. Quando vier aquela vontade de
de desanimar. Inverta. Não. Se Deus me deu a oportunidade de chegar no arrebatamento, como que eu vou parar? Como ouvimos de manhã, estamos mais perto para chegar do que para desistir. Não é hora de desistir, é hora de chegar. Nós não estamos aqui para desistir, estamos aqui para chegar. O nosso motivo e objetivo é este, é chegar aonde Deus propôs para nós nessa carreira da fé. Quantos já chegaram? E nós estamos aqui para chegar. Ah, mas tem alguém que conhece? Tem. O profeta conta aquela história na mensagem a um homem aqui que pode acender a luz, 255. Ele diz que, ouça atentamente, vou para os 255 jamais. Aqui, não há muito tempo atrás, um ministro está dizendo que estava lá na Flórida, e ele tinha seu carro, creio que era um Chevrolet, e ele apagou, e ele não conseguia consertá-lo. Então foi a uma garagem, um pequeno velho mecânico entrava debaixo do carro, subia no carro, resmungando ao redor, e ele não conseguia consertá-lo. E ele tentava algo mais, e isso não dava certo. Ele colocou um gerador, colocou isto, colocou parafuso, colocava cabos, e ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Meu lar não funciona, minha vida não dá certo. Tenta de um lado, tenta de outro, busca fora, busca outro lugar. Não saia do seu posto de dever. Enquanto você estiver no seu posto de dever, Deus é responsável por cada um de nós. É não sair aonde Ele nos colocou. E esse homem estava desesperado. Ele não conseguia fazer funcionar. Mas o que queria fazer? Ele simplesmente não conseguia fazer aquilo trabalhar. Finalmente um homem vestido entrou e ele disse: posso dar-lhe alguns conselhos? Pastor, pode te aconselhar? O irmão Brana pode nos aconselhar? A Bíblia pode nos aconselhar? Tem hora que você tem que, a gente tem que ser humilde para ouvir. Não, isso eu já sei. Até vai citar até a mensagem para você. Mas você não está precisando de ajuda? Nós não estamos precisando ser ajudados como esse homem estava precisando ser ajudado naquela hora. E esse dom da humildade que Deus nos deu para exercer nessa hora. Eu me lembrei de um irmão que ele foi fazer um negócio e a esposa disse: não faça, não vende, deixa aí uma propriedade que ele tinha. Isso aí vai nos dar condição para viver a velhice. Mas ele não escutou ela. Ele pegou e fez o negócio. Aparentemente foi um bom negócio, mas o resultado veio. Ele não foi humilde para ouvir ela. E muitas vezes nós temos que parar, se assentar e ouvir. Ser humilde. Não, eu te ouço, vamos conversar. Eu sempre falo, o melhor amigo, a melhor amiga que temos é os nossos, é a esposa, é o esposo, é um filho. Mas o segredo é esse: ter sabedoria até para ouvir. Deixa eu ouvir então. Então esse homem disse: eu posso dar alguns conselhos? O mecânico teve o suficiente senso para dizer: sim, senhor. Ele disse: você toma isto e põe em tempo isto e. Disse: ponha isto em conjunto uma vez e experimente.
Ele tomou isto e o outro e pôs em seu lugar, e ali se arrancou. O pequeno mecânico voltou e disse: ouça, quer dizer, pegou, funcionou o carro, deu certo. Não é que deu certo? Fui lá, eu ouvi a palavra, eu ouvi o culto, e hoje eu sou abençoado porque eu ouvi, deu certo. Deus está nos dando a certeza que aquilo que estamos fazendo para Ele dará certo. Não dará, já deu certo. O arrebatamento está em pleno funcionamento. Deus não está parado. Ele está trabalhando através da sua vida. E muitas vezes nós deixamos isso passar por alto. Mas para um pouquinho. Olha quem você era e olha quem você é. Olha da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. O que você é hoje. É um filho de Deus. Isso quer dizer, Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Nós temos que sempre lembrar dessas verdades. Isso tem que nos acompanhar de dia e de noite. Aí você vai pensar no abrir a boca. Espera, eu represento o céu inteiro. Eu represento meus irmãos. É isso que Deus quer. É ouvir um pouquinho. O pequeno mecânico voltou e disse: ouça, quem é você? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors. Ele havia feito o automóvel. Aí veja quem está nos ajudando. É aquele que nos fez antes da fundação do mundo. É aquele que sabia o que você está passando hoje, o que você irá passar amanhã. E saber também que você chegará no arrebatamento. Não é novidade para Deus. Deus conhece os nossos passos. Simplesmente siga, prossiga andando. E isso vai confirmando a sua fé. A força contrária é grande, mas maior é o que está com você. Esse é o maior que o seu problema, com a sua dificuldade. Então eu posso corrigir, eu posso ouvir, eu posso arrumar, eu posso ouvir o conselho, colocar ele nos seus devidos lugares. E hoje, quando estamos falando acerca de metodista, batista, presbiteriano, o mecânico-chefe está aqui, o desenhista de sua palavra, sabe ele mais acerca do que se necessita para o rapto, ou sabe mais a igreja metodista e batista acerca do que é necessário? Não sabe nada. Ele é o desenhista, ele conhece o que é necessário, ele está envolto no poder da ressurreição, aleluia, ele está andando entre nós hoje, no poder da sua ressurreição, ele sabe o que precisa para colocar a igreja em ordem para o rapto, e é isso que ele está fazendo, ele está preparando a cada um de nós. Isso não pode ficar enfadonho nem cansativo. Ele planejou isto e associou as partes aqui na Bíblia, amém. Somente deixe que a corrente corra através disso, deixe correr através da sua vida, e você vai ver o funcionamento perfeito, uma vida de retidão, uma vida de obediência, Deus trabalhando em você, Deus consertando o seu lar, aquilo que você entrou precisando, Ele já mostrou que Ele é suficiente para resolver isto. Mas não tem condição. Aquela viúva de Zarefate, ela também poderia dizer: eu não tenho mais nada. Como não tinha um punhadinho de farinha e umas gotas de azeite. Mas olha quem chegou na porta dela, era aquele homem que estava em depressão. Elias chegou, bateu na porta, e Deus, através da sua misericórdia, bateu na sua porta, e a mensagem chegou, para você andar conforme Deus tem lhe dado a parte que lhe cabe. Ela foi humilde. Faz primeiro para mim. Ela nem conhecia Elias, mas ela foi humilde para obedecer
A obediência é muito mais do que o sacrifício. Eu estava vindo pela estrada e esse movimento aí esse pessoal da Romaria aí divino, não sei o que lá. E gente de lá de Jataí saindo a pé. Eu estava vendo uma senhora sendo carregada por 2. Veja a força que eles fazem para alcançar algumas coisinhas. Enquanto Deus tem nos dado essa força que está em nossos corações. Essa força mostra a sabedoria que você tem. Mostra que é muito mais do que esse sacrifício, que Deus não aceita ele, mas aceita uma vida resignada, obediente, humilde, de oração, de dedicação, de amor, de compreensão. Isso acalma os nossos nervos, traz para um nível realmente espiritual, uma vida espiritual. Enquanto eles não têm achado, Deus tem te oferecido tudo. Já pensou o privilégio que nós carregamos? Meu tempo já está passando, né? Então esse desenhista desenhou tudo. E você é alguém que ele conhece perfeitamente. Não entre em desespero. Não perca a sua fé. Não perca a sua bênção. Espera. Espera um pouquinho. O profeta diz que Deus esperou Elias passar aquela situação. E tem vezes que nós queremos fazer na marra acontecer, não acontece. Mas ele foi cortando as coisas. Até que então Elias se sentiu necessário Deus entrar em cena ali. E aí ele desceu para a viúva. Mas no 46 de Elias e a comida oferecida, ele fala assim: a Escritura diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não desmaiarão. Como o cântico diz: ensina-me, Senhor. Oh, ensina-me, Senhor, como esperar. Seja minha alma lavada no sangue do Calvário, cumpra todos os requisitos, queime todos os obstáculos e diga: agora, Senhor, não trago em minhas mãos, nada trago em minhas mãos, simplesmente na tua cruz eu seguro, e tu prometeste isso, Senhor. Segura nesta palavra, segura nisso que Deus tem te dado, e a vitória é sua, a vitória é nossa. Não temos o direito de desanimar, mas sermos encorajados com aquilo que Deus tem nos dado. Fique no seu devido lugar e Deus tem te abençoado. Amém? Deus os abençoe. Vamos dizer que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Sinésio Martins. Amém? Nós fomos ricamente abençoados por nosso Deus. Ele começou falando baixinho, falou para mim: fica na retaguarda aí. E eu fiquei orando só: Senhor, vai aquecendo essa voz. Se ele não tivesse rouco, hein? Graças a Deus, né? Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão em conexão. Um abraço para as igrejas aí de Bonfinópolis, igreja de Vianópolis, a igreja da Fazenda Jacaré. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Também está em conexão o irmão Clebiton e família em Bonfinópolis, a irmã Nair e Eliená em Alexânia. Deus abençoe vocês também. E mais 8 conexões não identificadas. Os irmãos em Goiatuba estão em conexão também. Irmão Davi, sua família, um abraço fraternal para vocês aí em Goiatuba, viu?
Deus abençoe. Estou com saudade de vocês já. Mas, se Deus quiser, sábado estaremos juntos para mais um culto. Nós vamos ficar de pé para terminarmos. Profeta de Deus, eu gostei muito disso, pastor Sinésio falando, eu gostaria de destacar, isso aqui me ajudou muito, viu? Muitas vezes marcamos um filho com nossa maneira e com boas intenções, mas falhamos por, às vezes, não sermos dirigidos pela sabedoria do alto na maneira de tratar nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, me ajude, ajude todos vocês, todos nós. E não esqueça que nós temos fases. A lua tem fases, a igreja tem fase, pastor tem fase. Todos nós somos assim. E o profeta disse: eu vou procurar te compreender quando você estiver lá embaixo. Procure me compreender quando eu estiver passando por horas de provas. Mas talvez você não saiba o que significa cumprimentar o seu irmão, dizer Deus te abençoe, pegar na mão do irmão. O profeta ficou muito zangado com seu filho, chateado, porque o ministro foi ali na sua casa e queria falar com ele, mas ele estava cansado, estava ali, quem sabe, no quartinho, e a criança não avisou que era um ministro. E aí o profeta diz: mas em minha opinião, gosto de apertar a mão de meus irmãos. Gosto de fazer isso. Tem alguma coisa nisso que gosto de apertar a mão de um ministro? Não somente um ministro, mas qualquer filho de Deus. Eu gosto de fazer isso. Vamos dar nossas mãos e vamos falar com o nosso Deus, transmitindo bênçãos uns para os outros. Na verdade, é isso que o cumprimentar, que o apertar de mãos tem a ver, porque nós transmitimos bênçãos uns para os outros. Grandioso Pai Celestial, nós estamos agradecidos por mais um dia, Pai, repleto de bênçãos naturais, bênçãos espirituais, bênçãos, ó Pai, do trono da graça. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que passamos nesse companheirismo com nossos irmãos, usufruindo das maravilhas do Senhor, ó Pai. E que essas bênçãos que estamos ouvindo desde amanhã, ó Pai, possam ser seladas em nossos corações, nos dando graça para mais uma semana de batalha travada contra esse inimigo. Ele, na verdade, é um bom adversário, mas nós temos aquele que é maior, o Espírito Santo que está conosco, o anjo do Senhor, que nos livra de todos os males, que está acampado ao nosso redor, protegendo nossas vidas, Pai. Nós rogamos mais uma vez em favor da viagem do nosso pastor, que o Senhor guarde ele de todo o mal, traga ele, ó Pai, abençoado, ó Pai. Pedimos também em favor da viagem do pastor Sinésio, da nossa viagem, da viagem de cada irmão, ó Pai. Guarde as nossas vidas, ó Pai, para nós então encontrarmos com o Senhor naquele grande ajuntamento nos ares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o doente volta testificando da sua cura. Ó Pai, que aquele que chegou triste possa dizer: eu não tenho motivos mais para estar triste. Jesus falou comigo, Jesus pegou na minha mão, Jesus me abraçou neste culto. Oh Pai, ajuda-nos ver, ó Pai, o Senhor em cada atitude, em cada gesto, em cada palavra, como Eliseu orou dizendo: Pai, permita que as escamas caiam dos olhos desse moço e que ele possa ver que é muito maior aqueles que estão conosco, ó Pai. E quando aquele profeta orou, Geazi pôde ver um exército invencível que estava ali protegendo sua vida, protegendo
protegendo a vida de Eliseu, protegendo Israel, e há um exército também ao nosso redor, nos protegendo nessa era, nos mantendo de pé, nos guardando para essa hora da tua aparição. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos. Nós estamos voltando convictos que teremos mais uma semana de vitória, porque o Senhor é a força da nossa vida. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor Jesus continue com suas mãos de graça e de misericórdia sobre cada um dos irmãos. Deus vos abençoe, amados, em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira aqui, os irmãos, se Deus quiser, culto abençoado com o programa Fé para Vencer, começando às 18h30. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus.